O Jardim do Palácio Fronteira, em São Domingos de Benfica, Lisboa, é uma das obras-primas do barroco europeu. Construído por Dom João de Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira, na segunda metade do século XVII, o complexo do Palácio Fronteira faz jus ao que devia de mais culto na Europa do seu tempo. Mas mais do que isso, faz jus ao talento desta figura excepcional da nobreza portuguesa. São muitas as coisas que Dom João de Mascarenhas nos quis dizer com este projeto altamente sofisticado. A escultura da figura clássica da Fortuna, por exemplo, é uma das pontas possíveis deste novelo interminável de histórias. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana, Dom João de Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira, o homem, é uma figura notável e é mais do que o encomendador deste complexo notável que é o Palácio de Fronteira, com os seus jardins, é o arquiteto, é quem concebeu isto tudo. E pensar nisto é extraordinário, portanto não é alguém que era muito rico e mandou fazer. Foi alguém que desejou fazer, tinha os meios para o fazer, mas sobretudo tinha a sabedoria, a formação e a informação para fazer uma coisa tão extraordinária. Quem era este homem? Dom João de Mascarenhas é realmente uma figura única no panorama, não só nacional, como também europeu do seu tempo. E se calhar para além do seu tempo. Dom João de Mascarenhas é um nobre, como vários outros do Portugal de 600, que entraram na Guerra da Restauração e que entraram ao lado de Dom João, do lado certo. Dizemos nós. Ficaram do lado dos vencedores e com isso vão ser recompensados, vão ver as suas riquezas recompensadas, os seus títulos recompensados. É precisamente por isso que ele, que já era o segundo conde da Torre, passa então a ser elevado, um velho nobre, já o seu pai. Tinha esta quinta, aliás. Esta era a quinta de recreio da família Mascarenhas. Eles tinham o palácio, esta onde nós estamos, eles tinham o palácio de residência de todo o ano, na Baixa Pombalina, que desapareceu. E é só depois do terremoto, exatamente, só depois que eles vêm para a sua casa de veraneio, casa de recreio, quinta de recreio. Pertence a este grupo, que é o grupo dos grandes, e que todos eles colaboram, apoiam Dom João na guerra contra os castelhanos, e depois vão ver o seu apoio recompensado com riquezas, com aumento de títulos, aumento de privilégios, e portanto eles têm os meios. Eles têm os meios, por outro lado estão também atualizados face ao gosto internacional do seu tempo. Portanto, eles sabem
era notícia por toda a Europa, dos jardins de Versailles que acabavam de inaugurar na década de 60 do século XVII. Há várias notícias. Bom, Dom Pedro casa com uma prima de Luís de XIV, portanto, há várias notícias. O Rei Sol. Exatamente, o Roi Soleil. E toda a literatura chega também por via francesa. Dom João de Mascarenhas, sob cujo retrato estamos aqui, Dom João de Mascarenhas foi general. Foi. Na guerra, uma guerra que, também há que recordar, durou 28 anos. Às vezes não se pensa Exatamente, nisso. portanto, todo o período, quase, digamos que a sua vida madura é passada em guerra, de todos estes. Portanto, antes de mais, era um guerreiro. Era, e é por isso mesmo que ele é representado num retrato equestre, que é a maneira ideal de representar o nobre. Agora, para além destas qualidades e de ter também um sentido político de estratégia, um grande estratega, para além disso, ele é uma outra coisa. E é isso que o distingue dos demais e distingue do seu grupo dos grandes. É que ele é aquilo que se dizia un homme de bon goût, un connaisseur de bon goût. Um homem de bom gosto. Exatamente. Informado por toda a literatura francesa que chegava, aliás, como mostra a sua biblioteca, era um homem tido como eruditíssimo. Aliás, a Jontier escreve precisamente quando está a dar informações: acabei de conhecer um homem eruditíssimo, já devia ter ido há mais tempo àquele palácio em Benfica. E vou-te descrever, e isto é extraordinário, ele diz, vou-te descrever voluntariamente, ou seja, ninguém me está a encomendar que eu esteja a fazer propaganda do Palácio Fronteira, vou-te descrever e tu vais ver a maravilha e a graça e beleza deste sítio, para que assim que chegares, venhas então conhecer esta maravilha. E é ela que depois faz toda essa descrição, que é fundamental para se comparar com o inventário de 1663, e então conseguimos quase passo a passo, e quase passo a passo não só reconhecer que as descrições são similares, mas também são similares ao que temos hoje. Portanto, isto mantém-se quase igual àquilo que era no século XVII. E aí há que dizer, e é justo que o façamos, que uma casa, no sentido nobiliárquico do termo, é isto. É muito mais do que um valor patrimonial, é um valor simbólico, é uma história que traz agarrada, não é? É uma pertença a uma tribo. No limite, é isto, é um grupo social, e o herdeiro da casa tem a obrigação de a preservar e de, pelo menos, a manter nos mesmos termos, porque é apenas um guardião para a geração seguinte. E nesse sentido, é de elogiar a forma como... Não, é extraordinário, é o único. O sentido de amor, o sentido de amor, o sentido de ter que cuidar desta casa. Há uma expressão fabulosa do atual Sr. Marquês de Fronteira, que é, isto é propriedade privada, esta casa não é minha, eu sou desta casa. Portanto, esta casa está para além do seu tempo, tal como está para além do tempo de Dom João Mascarenhas. Outra das coisas extraordinárias que mostra o sentido de monumento, mas também de apreciação que sempre houve à volta deste palácio, é o facto de, nesta cartela, que isto já foi feito no século XVIII, portanto já depois de Dom João Mascarenhas, e quando eles estão a enumerar os vários feitos da guerra, os vários cargos que tinha Dom João Mascarenhas, depois tem aqui uma frase magnífica. Portanto, ele era valoroso, prudente e magnífico, do que não é menor o monumento. Portanto, o feito, ou seja, a consciência de que a arquitetura desta casa, a beleza deste palácio e jardins, era um dos monumentos, era um dos grandes feitos de Dom João de Mascarenhas, que ia para além do seu tempo. Vamos até ao jardim? Vamos precisamente então à série Régia, que vai completar o discurso iniciado da Sala das Batalhas, ou seja, a leitura iconológica e o sentido político que se pode tirar precisamente do programa de Dom João de Mascarenhas. Quando se diz programa, é as intenções que ele colocou na construção disto que estamos a ver. Ana, a chamada série Régia, é este conjunto de bustos dos reis de Portugal
a que faltam, de resto, os reis espanhóis, os Filipes. que tinham acabado de ser derrotados. Tinham acabado de ser derrotados e não eram considerados, isso mostra, não eram considerados reis de Portugal. Precisamente aqui começamos com o pai do primeiro rei de Portugal, o conde Dom Henrique, já consta nesta série, já tem o seu busto aqui. Depois temos todos os reis de Portugal, até Dom Pedro II, que ainda não tem a coroa, porque o irmão era vivo, e na verdade ele é que era o rei, mas o Dom Pedro já está ali também. Portanto, vai desde o conde Dom Henrique até ao Dom Pedro II. Até àquilo que seria o próximo rei. O próximo rei, aqui entre os dois torreões. É aqui, Ana, nesta série, que se torna expressa a intencionalidade política do programa desta intervenção de Dom João de Mascarenhas nesta quinta de recreio no Palácio de Fronteira e concretamente no Jardim. O que nós encontramos na maior parte dos jardins, e digamos em 90% dos casos, são temas adequados ao jardim. Temas de recreio, umas Vênus, umas floras, umas pomonas. Esta é uma das exceções. É uma das exceções porque percebe-se perfeitamente que os reis de Portugal não são temas adequados ao jardim e, portanto, porquê é que estão lá? E é isso que vai completar o discurso começado na Sala das Batalhas. Na Sala das Batalhas, na Sala de Aparato, sala, aliás, de recepção de um nobre, de uma casa nobre, Dom João de Mascarenhas faz questão de lembrar a sua ação durante a Guerra da Restauração. E, portanto, aqueles painéis azulejados, mostram as principais batalhas, ou talvez onde ele teve uma intervenção determinante para a vitória, e faz com que isso não se esqueça. Cada vez que nós visitamos a Sala de Aparato do Palácio Fronteira, lembramos-nos do papel que ele desempenhou nas Guerras da Restauração. E isso é amplificado aqui no Jardim. Porquê? Porque nós temos a maneira ideal de representar a nobreza, que é o retrato equestre. O que Dom João de Mascarenhas queria dizer aqui é precisamente que há toda uma nobreza representada pelos vários painéis azulejados com os retratos equestres. Toda esta nobreza suporta a monarquia. A monarquia existe enquanto existe uma nobreza que a suporta. E precisamente nós encontramos na cota superior toda a série régia. Mas estes reis de Portugal foram lá postos pela nobreza. Não só na aclamação da guerra que depois dará, mas é a guerra da aclamação porque eles aclamaram o Duque de Bragança como o futuro rei de Portugal, como o próprio Dom Afonso Henriques também foi. Houve uma série de cavaleiros que se reuniram à sua volta e que disseram vamos fazer de ti rei. Exatamente. Porquê é que ele sentiu necessidade de fazer esta espécie de declaração pública? Bom, estamos num período em que a legitimidade ainda está a ser sedimentada, não é? Tudo isto ainda é muito recente e, sobretudo, está-se a fazer... A legitimidade da Casa de Bragança? Exato, a legitimidade da própria autonomia, porque a verdade não foi uma perda de independência, era como se houvesse uma coroa a reger dois corpos, Portugal e Espanha. A Carta Patente diz que nós mantemos uma certa autonomia. A verdade é que depois na prática isso não se verificou e sobretudo era a nossa nobreza que estava a ser muito prejudicada por todos os cargos e todos os privilégios iam para os espanhóis. Portanto, por isso é que é toda esta ação também parte da nobreza. Desde há 60 anos que não havia um rei português com nobres portugueses a toda a sua volta. E, portanto, há um novo xadrez político e todos estes, os grandes, estão a lutar por quem fica mais perto do rei, por quem agrada mais ao rei. E, normalmente, fazer representações dos reis nos seus próprios palácios é uma das maneiras de nos querermos aproximar do rei. Ana, estamos na Galeria das Artes, junto de uma das inevitáveis figuras da Antiguidade Clássica, Apolo. Exatamente, essa já é uma moda, digamos, que existe desde o Renascimento, mas a verdade é que este Apolo prende-se muito mais com
o furor que estava a fazer a inauguração dos Jardins de Versailles, precisamente nesta altura, e quem é que se faz realmente representar nos Jardins de Versailles é Luís XIV, como o próprio Apolo. De vez em quando escolhe ser Júpiter, outras vezes escolhe ser Apolo, consoante quer ser o deus do Olimpo ou o deus das artes. E é precisamente, pensamos nós, com esta figura de deus das artes, de grande erudição, deus da música e das artes, que Dom João de Mascarenhas se quer. Se não se quer fazer identificar, pelo menos lança esse mote para todo o programa do Jardim. Porque a verdade é que temos aqui duas esculturas, duas estátuas de tamanho natural, inseridas em nichos, Apolo e Márcias, que representam uma história magnífica. Márcias era um pastor que andava pela Arcádia e tocava muito bem. E tocava tão bem que um dia diz: eu até toco melhor que Apolo, que é o deus das artes e da música, e que vive no Monte Parnaso rodeado com as 9 musas. Que também está representado lá embaixo, está, uma gruta. O Apolo aqui é uma figura proeminente. E precisamente, quem é que não gosta desta história? Apolo. Apolo não gosta que um pastor venha dizer que canta melhor que ele. Então Apolo disse logo: nem pensar. Então vamos fazer um concurso. Vamos fazer um concurso, tocamos os dois e vemos quem é que toca melhor. Só que a questão é que se eu ganhar, bom, e ele sendo Deus, quem é que ia ganhar, não é? Se eu ganhar, tiro-te a pele. E é precisamente o que está aqui representado. É que nós temos uma figura onde se vê toda a anatomia, porque já não tem pele, só tem os músculos do seu corpo, e temos Apolo com a pele. Nós temos Apolo que tem aqui uma parte de uma perna com um pé e a cabeça. Esta é a cabeça e a pele de Márcias, porque perdeu o concurso. Não se deve desafiar os deuses assim desta maneira. Um bocado, é também uma mensagem bastante sim, radical. Que Dom João de Mascarenhas tenha escolhido precisamente este episódio. E a música e o Deus, o maior Deus das artes e da música. Porque depois, o que é que nós vemos aqui? É que este painel também é fundamental para perceber o enquadramento da história. O painel de azulejos. Porquê? Porque nós temos a representação das artes liberais. Só que a poesia não é uma arte liberal. Ele substitui a gramática pela poesia. Não é por acaso que entre Apolo e Márcias nós temos a poesia. Estes painéis azulejados, como depois nós temos em toda a Galeria das Artes, nós vamos ter 7 painéis azulejados que representam as 7 artes liberais. E é aqui que se prova a erudição, a vontade, a maestria de Dom João de Mascarenhas. Nós temos quase todas as artes liberais e em correspondência com as artes liberais temos os 7 planetas. Mas há uma diferença. Há a gramática, que não está cá. Porque muito mais importante que a gramática. Vejam como é que ele interfere no programa. Ele interfere num programa que vem desde a antiguidade. E ele diz: não, aqui para a minha casa, em plano principal, eu vou pôr a poesia. Bom, outro dos núcleos absolutamente aprazíveis do Jardim do Palácio Fronteira. Ana, segundo aprendi consigo, de resto, aqui era o núcleo de Vênus. Exatamente. O Jardim de Vênus. Uhum. Esta área é aquela que foi mais mexida. Portanto, aqui onde nós estamos mesmo havia um labirinto e a fonte de Vênus, que marca o Jardim de Vênus, seria mais afastado, seria ali naquela zona. Esta figura de Vênus, ao contrário daquilo que se possa pensar, Vênus é a deusa da beleza e do amor e da sensualidade e, portanto, a associação imediata que se faz a esta fonte é a de sensualidade e não é? Este seria o Jardim das Damas para as senhoras da casa de fronteira e, portanto, aquilo que se espera das senhoras de uma casa nobre no século XVII é precisamente que tenham muitos filhos e, se forem varões, melhor. E, portanto, o significado verdadeiro desta Vênus é a de fertilidade, como, aliás, mostra a sua posição das mãos a agarrar o peito, que se nós pensarmos que este é um gesto profundo de representação da fertilidade, da capacidade das mulheres de criar e de dar o leite, por exemplo, tem como correspondente na iconografia religiosa a Senhora do Leite. Uhum. E era realmente o espaço das damas da casa. Existem muitas quintas de recreio, um jardim mais intimista, ainda mais intimista que os outros, que é dedicado às senhoras da casa. Portanto, como bem explica,
No fundo, o palácio tem um jardim, mas com vários núcleos, várias áreas, várias zonas, com utilizações ou vocações diferentes. O que nos conduz, ou me conduz a uma curiosidade, para mim, inevitável, que é como é que este espaço era utilizado. Já percebemos que de Dom João de Mascarenhas era um homem de uma erudição, de uma intencionalidade, de uma astúcia, de uma habilidade, tudo isso. Agora, como é que se vivia neste palácio? Estas quintas de recreio são realmente fruto da paz. Só em tempo de paz nos podemos dedicar ao recreio. É realmente esta vontade, esta ânsia de viver, esta ânsia de divertimento. Temos uns painéis azulejares que explicam magistralmente o tipo de vida e o tipo de boa vida que se tinha aqui, precisamente. Estas merendas ao ar livre, fumar um cachimbo holandês, ouvir música, recitar uns versos de poesia, tudo isso nos contam também os painéis azulejares desta casa. E esses sim evocam certamente a vida que se tinha aqui, porque nós temos uma mesa que está ali desde o século XVII, debaixo de um caramanchão, onde teria vistas fabulosas sobre a quinta, porque está numa zona, numa cota mais alta, e portanto vê-se o tipo de merendas ao ar livre, andavam de barco no espelho d'água, tinham um labirinto para se divertirem. O que mais uma vez remete para um estilo de vida internacional, ou seja, isso era um estilo de vida que percorria a alta nobreza europeia. E como é que Dom João de Mascarenhas, tendo estado tanto tempo envolvido numa guerra tão tremenda, como é que ele de alguma forma teve disponibilidade para beber esses modelos de vida em França, por exemplo, em Versailles? Bom, estes 28 anos de guerra são passados também em contacto com vários grupos internacionais que colaboraram na guerra, nomeadamente ingleses. Portanto, ingleses, holandeses, todos esses vários grupos que estavam contra a Espanha e que queriam retirar poder à Espanha, apoiaram Portugal. E, portanto, eles teriam muitos contactos internacionais que depois se revelam que já os tinham antes, portanto, foram feitos durante a guerra, porque a verdade é que assim que a guerra acaba, eles estão imediatamente a comprar em todos os grandes centros europeus escultura em Holanda, escultura em França, azulejos em Holanda, azulejos em Espanha. Itália também. Escultura, era o centro. Os bustos virão de Itália, porque eles estão todos marcados, serão feitos com base em gravuras portuguesas que terão sido enviadas. Bom, isto é interminável, Ana. O Lago dos Esses, aliás, o nome é absolutamente gráfico e sugestivo. E a Casa dos? A Casa de Fresco. Precisamente, hoje não dá para reparar tanto, mas eu já estive aqui em agosto com um grupo de alunos e estava tipo 40 graus cá fora e nós entramos e é uma frescura. Ora, estas casas de fresco eram essenciais nas quintas de recreio em Portugal, precisamente por causa do clima, que era tão quente que é preciso depois de repente estar num local fresco. Todos estes sítios diferentes são para estar, em vez de ser, por exemplo, por oposição àqueles grandes jardins do centro e norte da Europa, com as grandes alamedas em que são para andar. Não é? E nós, são espaços mais fechados, também provavelmente devido ao calor, e que é para estar. Anda-se um pouco e depois está-se alguns momentos. Como aqui. Aqui seria outro momento para uma pessoa se refrescar, nos dias de muito calor. Estes pratos, isto parece de um serviço e, ao que sei, é o que resta de um serviço, cacos de um serviço. Isto chama-se técnica? Isto chama-se técnica dos embrechados. E a diferença, por exemplo, da nossa face a algumas que eu vi em Itália, é que em Itália eles fazem todo o cromatismo e tudo aquilo é com pedrinhas semelhantes, mas que vai variando a cor e sempre muitas pedrinhas de muitas cores diferentes. Nós aqui é mais a variedade dos materiais. É conchas, é azulejos, é vidros partidos. Há uma multiplicidade de materiais e de cores diferentes que é tudo conjugado para formar estes padrões absolutamente magníficos e que lembram, sem dúvida, a arquitetura islâmica. Este serviço
serve para imortalizar aquele momento único, tão especial que era para uma casa nobre, de receber o rei na sua casa. E, portanto, quando Dom Pedro II visitou a família Mascarenhas, foi utilizado um serviço, isso fazia-se várias vezes, portanto, foi utilizado um serviço nessa festa e depois esse serviço não voltou a ser utilizado e foi todo quebrado para imortalizar o momento. Ana, a terminar esta sua visita guiada ao Palácio Fronteira, é importante recuperar aqui as razões da excepcionalidade desta peça da história da arte e as razões porque ela é um caso de estudo a uma escala, obviamente, europeia, internacional. Não é só porque o Dom João de Mascarenhas cumpriu com toda a erudição e perfeição e todo o investimento, o estilo mais em voga e mais erudito do seu tempo, mas porque o superou de alguma maneira. Exatamente. Ou seja, Dom João de Mascarenhas é atualizado face aos padrões internacionais, utiliza o gosto como fator de distinção social do grupo dos grandes, e há vários palácios deste género no grupo dos grandes, e depois tem uma erudição que se reflete por todo o programa, por toda a iconografia, e depois tem algo mais. Tem este arrojo no uso da cor, esta explosão, esta mistura de cores. Eu lembro-me de uma expressão também interessantíssima do Dr. Fernando Mascarenhas, quando nós iniciámos o colóquio sobre o gosto, em que ele dizia: eu às meninas cá de casa, quando estão a fazer arranjos de flores, digo-lhes, misturem só duas cores ou dois tipos de flores. Não são todos os que conseguem misturar cores com esta à vontade, com este arroz, os azuis, os vermelhos, os ocres, os bronzeados, todos os brilhos e de cores. É uma explosão de cor, é um arroz, uma ousadia que o Dom João Mascarenhas tem face aos outros nobres e que mostra o seu sentido plástico. Eu acho que é sobretudo na sensibilidade que ele tem face ao uso da cor, que demarca este palácio de todos os outros que eu já vi. Eu já vi centenas de palácios no mundo ocidental e costumo dizer que este é semelhante à Vila di Castello dos Médici nos arredores de Florença, o Grande Parterre e a relação entre o edificado e o Grande Parterre. Só que o que é que nós temos lá? Temos verdes com ocres. E o que é que nós temos aqui? Temos uma explosão de cor e de brilhos que nos é oferecido pela Galeria das Artes, sobretudo, e depois também pelo tanque de água com a série Régia, mas também com esta Casa de Fresco. Se nós formos ver a cúpula, isto são padrões e é as cores que ele misturou à vontade, no uso das cores, dos materiais, e de repente tudo misturado e é magistral.